Olá, meus queridos alunos, meus pinguins favoritos! Nós estamos começando agora a segunda aula da nossa série sobre o sistema respiratório. Se você já assistiu a primeira aula, você está no lugar certo. Se você ainda não assistiu a primeira aula, eu recomendo que você volte lá na nossa playlist sobre o sistema respiratório e assista desde a primeira aula para você ter o conteúdo completo, ok? O que nós vamos estudar nessa aula aqui agora, pessoal? Nós vamos estudar a anatomia do sistema respiratório, nós vamos discutir o que é e como acontece a hematose e também nós vamos falar um pouquinho sobre as características da hemoglobina, para que a gente possa, na nossa última aula, estudar sobre a fisiologia do sistema respiratório. Se você já conhece o nosso canal, já deixa o seu like. Se você ainda não conhece, se inscreve, assina lá as notificações para você receber as nossas próximas postagens e divulguem, pessoal, compartilhem esse conhecimento. Vamos aprender? Vamos começar pela anatomia, pessoal? Então a gente vai entender agora como o sistema respiratório está organizado. Vou fazer uma visão geral aqui do sistema agora, depois a gente vai estudar cada partezinha em específico, ok? Vamos começar pelas narinas, pessoal. A narina, então, esses buraquinhos do nosso nariz que são o principal canal de entrada do ar. A gente também pode utilizar a boca no sistema respiratório, né? Por quê? Porque lá no final da nossa boca nós temos a faringe, que é um canal comum tanto para o sistema respiratório quanto para o sistema digestório, e então é um lugar onde o ar pode se encontrar. Antes ainda da faringe, nós temos então a cavidade nasal. Então o ar passa pela narina e atinge a cavidade nasal. E o ar que passa por aí então chega à faringe. Então pode ser inspirado pela narina, pode ser inspirado pela boca. Depois da faringe, pessoal, a gente chega na glote, que é aquela abertura que passa para o sistema respiratório. E a gente falou sobre a glote lá no sistema digestório, porque a gente tem a epiglote, que está sobre a glote, que fecha essa passagem quando a gente engole um alimento, para que o alimento não vá parar lá no pulmão, tá? Dessa vez a gente quer que o ar passe pela glote, então que ele não vai passar pelo esôfago e sim pela glote, atingindo logo em seguida a nossa laringe. A laringe é essa região que a gente tem essa proeminência aqui, que é a proeminência laríngea. Passando pela laringe, a gente chega na traqueia. A traqueia é um tubo único, todo revestido por anéis de cartilagem, e as traqueias se dividem em brônquios, um para o lado direito e um para o lado esquerdo. Esses brônquios entram numa estrutura, num órgão que a gente chama de pulmão. E o que forma o pulmão, pessoal? Os brônquios vão se ramificando em canais cada vez mais fininhos, chamados bronquíolos. E na ponta de cada bronquíolo, a gente vai encontrar um conjunto de sáculos aéreos, que a gente chama de alvéolo, tá? Então, os alvéolos são formados por vários conjuntinhos desses sáculos, que tem aí um formato parecido com um cachinho de uva. É nessa região, toda irrigadinha por vasos sanguíneos, que vão acontecer as trocas gasosas. Então a gente tem aqui um saco alveolar com vários alvéolos e cada bolinha dessa é um alvéolo, ok? Nós também temos o diafragma, que é um músculo que vai auxiliar muito na nossa respiração. E a gente então chama de pulmão esse conjunto de bronquíolos e alvéolos. E se a gente reparar, pessoal, nós temos dois pulmões, um do lado direito e um do lado esquerdo. No pulmão do lado direito nós temos ele dividido em 3 lobos e no pulmão do lado esquerdo nós temos apenas 2 lobos. Já já a gente entra em detalhes a respeito disso. Mas olha só, então na nossa anatomia a gente vai dividir o sistema respiratório em vias aéreas condutoras, sacos alveolares e pulmões. São termos importantes aqui para a gente lembrar. Então as vias aéreas condutoras são aquelas partes que são responsáveis apenas por transportar o ar. Não vai acontecer hematose, não acontecem trocas gasosas nas vias condutoras. Quem são as vias condutoras? Narina, cavidade nasal, faringe, glote, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Só conduzem o ar até os sacos alveolares, onde a gente vai encontrar os alvéolos. Os alvéolos, eles são hipervascularizados e são eles que fazem as trocas gasosas. Então veja bem,
Vias aéreas condutoras apenas conduzem o ar. Os sacos alveolares, eles sim são aqueles que fazem as trocas gasosas, que têm a superfície respiratória. Os pulmões é um conjunto da árvore respiratória compostos por bronquíolos e alvéolos, que a gente tem ali como uma característica esponjosa, que a gente nasce com ele bem rosadinho e com o passar do tempo ele vai ficando mais escuro pelo acúmulo de impurezas. Tudo isso a gente vai ver com detalhes nos nossos próximos slides, porque a gente vai falar sobre cada partezinha específica do sistema respiratório. Começando então pelas cavidades nasais, pessoal, por que é importante que a gente faça a inspiração pelas narinas? Em alguns momentos, inspirar pela boca pode até ser favorável, como por exemplo, um atleta que está fazendo uma disputa na natação. Respirar pela boca vai ajudar ele. Mas no nosso dia a dia é muito importante que a gente faça a inspiração pelas narinas. Por quê? As narinas são as entradas das nossas cavidades nasais. E a gente tem ali, pessoal, pelos que funcionam como filtros. Então esses pelinhos que muita gente, de maneira incorreta, vão lá e retiram, né? Eles servem para que evite a entrada de algumas partículas que são maiores e que estejam suspensas no ar. Essas partículas, se elas entrarem no nosso sistema respiratório, elas podem acabar se acumulando nos pulmões. A gente não quer que isso aconteça, porque a superfície respiratória tem que estar limpa para poder funcionar. Então esses pelinhos eles funcionam como uma barreira, como se fosse um filtro. E além disso, ali nas nossas cavidades nasais, nós também produzimos um muco que é adesivo. Então aquelas partículas que passam pelos pelos acabam ficando presas nesse muco, formando ali com o passar do dia, quando esse muco resseca, acumulando essas substâncias, formando as catotinhas do nariz, sabe? As caquinhas que ficam ali, são então resultados de impurezas do ar que ficaram presas no muco e esse muco que ressecou. Isso é uma função de proteção para o nosso organismo, para evitar que a sujeira se acumule onde não deva. Logo atrás das nossas narinas, o que a gente tem? A gente tem então as fossas ou cavidades nasais. Vou tirar a narina aqui da frente para ficar mais fácil para a gente enxergar. Então, o que tem aqui no fundo das nossas narinas, nesse espaço? Então, a gente tem duas câmaras, duas cavidades separadas pelo septo nasal. Muitas pessoas têm até que fazer uma cirurgia para corrigir o desvio do septo, que às vezes, se esse septo não tiver de uma forma bem colocada, ele pode dificultar a entrada do ar pelas narinas. Nessa cavidade, o que a gente, uma de cada lado, o que a gente tem de importante? Ela também produz aquele muco adesivo e ela tem alguns cílios que funcionam como vassouras. Na verdade, pessoal, toda aquela parte condutora do ar que a gente acabou de ver nos slides anteriores, ela é revestida por cílios, tá? Esses cílios têm a função de fazer uma limpeza, uma faxina no nosso sistema respiratório. Esses cílios revestidos pelo muco acabam prendendo partículas de impureza que entram com o ar que a gente inspira. E o batimento desses cílios vão empurrando essas impurezas na direção externa. Então, se a gente está aqui na cavidade nasal, essas impurezas são empurradas na direção das narinas. Se a gente está lá na nossa traqueia, nos nossos brônquios, essas impurezas elas vão sendo empurradas na direção da glote. E quando ela passa pela glote, a gente expele essas impurezas e acaba engolindo junto com a saliva e um pouco de muco. Tá? É uma forma de evitar que essas substâncias acumulem lá no nosso pulmão. Além disso, as narinas elas também são muito vascularizadas. Isso funciona como um aquecedor e um umidificador do ar. Então, o ar que a gente inspira pelas narinas passa por uma região onde ele é aquecido e umidificado, para que ele chegue no pulmão com uma temperatura e uma umidade adequada. Lembra que o pulmão não pode ser ressecado? Lembra que ele tem que ter a superfície respiratória úmida? Então, a gente não pode deixar o nosso ar chegar lá muito seco. É por isso que quando a gente passa por esses períodos de tempo seco, a gente tem dificuldades respiratórias, porque a gente acaba ressecando as nossas vias respiratórias e às vezes até a nossa superfície de trocas gasosas. Então, além do ar passar por lá e ser aquecido e umidificado, a gente também tem no teto das cavidades nasais o que a gente chama de epitélio olfatório. Esse epitélio olfatório tem células especializadas em perceber partículas presentes no ar. E através dessas partículas presentes no ar, nós podemos perceber os cheiros, os odores. Isso é muito importante para uma questão de defesa para o nosso corpo.
além de questões prazerosas, né? Sentir um cheiro bom de um perfume, o cheiro de uma flor, o cheiro de uma comida que já começa a estimular o nosso sistema digestório a funcionar. A percepção do olfato também é importante por uma questão de defesa, porque se você entra num ambiente que tem um cheiro de substâncias nocivas à saúde, o reconhecimento dessas substâncias avisa o seu corpo que você está em perigo e você pode acabar saindo desse local. Então tem uma função de segurança também. Essas células olfatórias, então, percebem essas partículas presentes no ar que a gente acabou de inalar e essas informações são recebidas ali pelo bulbo olfatório e levadas para o nosso sistema nervoso central, onde a gente vai interpretar essa possível ameaça. Então, olha a importância da gente fazer a respiração pelo nariz e não pela boca. Se a gente faz a inspiração pela boca, a gente perde toda essa parte de proteção. A gente deixa de filtrar, a gente deixa de prender substâncias que podem acumular no nosso sistema respiratório, a gente deixa de umidificar e de aquecer o ar que a gente está inspirando e a gente deixa de sentir os possíveis odores que podem causar algum problema para a nossa saúde. Então, sempre que possível, pessoal, inspiração pelo nariz. Ah, professor, mas eu tenho problema, não consigo inspirar pelo nariz. Então, procure um médico para saber se você pode fazer algum tipo de correção, porque você está perdendo algumas proteções ao deixar de fazer a inspiração pelo nariz, ok? Bom, continuando, depois das fossas nasais, a gente vai encontrar a faringe, que é aquela região que é comum tanto para o sistema respiratório quanto para o sistema digestório, com a função simples de condução do ar aqui quando a gente está falando do sistema respiratório. Passando pela faringe, o ar passa pela glote e cai num próximo canal, que é a nossa laringe. Então, a glote serve apenas para a passagem desse ar, e a epiglote, que fica aqui em cima, evita que alimentos entrem no sistema respiratório, como a gente já falou sobre ela lá no sistema digestório, ok? Passando pela glote, nós vamos chegar na laringe. Pessoal, a laringe é essa região aqui que tem o pomo de Adão, tá? Nos homens é conhecido como pomo de Adão, mas na verdade o nome dela é proeminência laríngea, né? Ou cartilagem tireoide. Ela também está presente nas mulheres, mas o crescimento dela é estimulado pela testosterona. Por isso que nos homens ela cresce mais e pode formar aquela projeção conhecida como pomo de Adão ou gogó. O que tem de importante na laringe para a gente estudar, pessoal? Além dela fazer a condução do ar, é nela que a gente encontra as nossas pregas vocais. Então, ó, aqui a gente tem duas imagens das nossas pregas vocais. Quando a gente está inspirando, o ar está passando, essas pregas vocais elas se abrem para que o ar passe sem nenhuma dificuldade. Quando a gente vai fazer a nossa fonação, ou seja, quando a gente vai falar, produzir sons, essas duas pregas vocais elas se aproximam e o ar que passa por elas provoca vibrações. E essas vibrações vão produzir sons. A gente não consegue falar usando só as nossas pregas vocais. Para nossa comunicação, além da fonação do som que é produzido por elas, a gente vai usar a boca e o nariz e algumas partes do nosso crânio para poder modular esses sons produzindo palavras. Então a gente vai usar, por exemplo, os lábios, os dentes, a língua para modular esses sons para produzir palavras, para nossa comunicação. Assim como as outras partes do sistema de condução, ela também vai ter a presença de muco e de cílios para evitar a passagem de partículas com o ar, porque a gente não quer que essas partículas vão se acumular lá nos pulmões. Saiu da laringe, pessoal, nós vamos entrar na árvore respiratória, que é composta por quem? Traqueia, brônquios e bronquíolos. A traqueia começa, então, no final da laringe e vai até ali o centro do nosso tórax, e ela vai se dividir em dois ramos. Um que entra no pulmão direito e um que entra no pulmão esquerdo. Esses dois ramos são chamados de brônquios. Esses brônquios eles vão se ramificando cada vez mais em canais mais fininhos. E esses canais mais fininhos são chamados, então, de bronquíolos. A função deles também é para conduzir o ar, e eles são revestidos por anéis cartilaginosos que mantêm essa passagem aberta para que o ar passe sem dificuldade sempre. Também tem a presença de muco e de cílios ali para proteger contra a entrada de partículas. Então, os bronquíolos e os alvéolos é o que vão dar origem ao nosso pulmão. Tá? Então, o pulmão é um órgão impar, né? Nós temos um direito
e temos um esquerdo. E esse órgão ele está dividido em lobos. Então eu tenho 3 lobos no pulmão direito e apenas 2 lobos no pulmão esquerdo. Por que que o pulmão esquerdo tem um lobo a menos? Porque o nosso coração, que fica aqui no meio, entre os 2 pulmões, ele está um pouquinho tombado para o lado esquerdo, então ele ocupa um espacinho que poderia ser do outro lobo. Então a gente tem uma redução do tamanho do pulmão esquerdo para poder encaixar ali o coração. A gente falou, até agora, dos mecanismos de defesa que a gente tem para evitar o acúmulo de impurezas no pulmão, mas ele não vai funcionar 100%. Então a gente falou dos cílios, a gente falou do muco, a gente falou dos pelos, mas algumas partículas, algumas impurezas ainda assim entram e chegam lá no nosso pulmão. A gente tem algumas células de defesa que são responsáveis por tentar fazer a limpeza de algumas partículas que chegam ao pulmão, mas ao longo da vida a gente vai acumulando muitas impurezas. Então a gente nasce com um pulmão bem rosadinho e no final da nossa vida o nosso pulmão vai escurecendo, vai ficando cada vez mais escuro. Principalmente se as pessoas são fumantes, ou vivem em locais muito poluídos, quanto mais poluição tem no ar que a gente respira, mais escuro vai ficando o nosso pulmão. O nosso pulmão também é revestido por 2 membranas, que são chamadas de pleuras. Essas membranas, elas são importantes porque elas vão auxiliar na mecânica da ventilação pulmonar, além de proteger o pulmão. Então nós temos 2 pleuras. Uma pleura chamada visceral, que é aquela que está em contato com o órgão, em contato com o pulmão. Uma pleura parietal, que é uma mais externa em contato com a parede do tórax. E entre elas nós temos um espaço, ou a cavidade pleural, preenchida por um líquido lubrificante que tem a função de facilitar os movimentos da mecânica da respiração, da mecânica da ventilação pulmonar. No finalzinho então da nossa árvore respiratória, quem que a gente vai encontrar agora? Os alvéolos. Pessoal, até agora era só condução do ar. Nesse momento é que vai começar a acontecer as trocas gasosas. Então, os alvéolos são sacos de parede fina e vascularizadas, ou seja, muito cheio de sangue, porque é esse sangue que vai trazer o gás carbônico do corpo e receber o oxigênio do ar. É o local onde acontece a troca gasosa, Ele é formado por 2 tipos específicos de células que são muito importantes. O pneumócito 1, que ele é fino e permite a difusão dos gases, e o pneumócito tipo 2, que é arredondado, e a função dele não é permitir apenas a troca gasosa, mas a função dele é produzir o líquido surfactante. O que é isso, pessoal? É um lubrificante que deixa os alvéolos úmidos. Lembra que eu falei para vocês que nós, como animais terrestres, mesmo assim precisamos fazer a troca gasosa numa superfície respiratória úmida? Tá aqui a explicação. O líquido surfactante é ele que deixa a nossa superfície respiratória úmida, permitindo as trocas gasosas e evitando o colabamento dos alvéolos, que é o quê? Que as paredes dos alvéolos colem uma na outra, porque se elas colarem, elas não conseguem fazer trocas gasosas. A gente poderia sufocar por conta disso. E é por isso que o período seco pode dificultar muito a nossa respiração, porque a gente acaba ressecando também a nossa superfície respiratória, deixando aquele ar pesado, aquele ar difícil de respirar. Então aqui a gente tem o esquema dos alvéolos, um sáculozinho cheio de, parece um cachinho de uva, cheio de vasos sanguíneos. Aquelas artérias que trazem o sangue venoso do coração, fazem a troca gasosa, ou seja, o gás carbônico passa para o alvéolo, o oxigênio passa para o sangue, a gente vai ver isso com detalhes daqui a pouquinho, fazendo essa troca gasosa, para que o sangue chegue oxigenado nos nossos tecidos. E esse é o nosso próximo assunto, a hematose, as trocas gasosas. O que acontece durante a hematose? Pessoal, hematose foi o nome bonito que deram para trocas gasosas, tá? É muito simples. O ar que a gente inspira, ele vem cheio de oxigênio. E o ar que a gente expira, a gente joga para fora o ar rico em gás carbônico. A gente quer que o oxigênio entre e a gente quer que o gás carbônico vá embora. É isso que vai acontecer na hematose. A gente chama de sangue venoso aquele sangue que é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. No começo, você pode pensar, sangue venoso é o sangue que está na veia, sangue arterial é o sangue que está na artéria. Não é isso, tá, pessoal? O sangue venoso e o sangue arterial não tem nada a ver com o local onde o sangue é encontrado. Tem a ver com a quantidade de oxigênio e de gás carbônico presente nesse sangue. O que é um sangue venoso?
Sangue venoso é como se fosse um sangue sujo, tá? Ele é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Não me interessa se ele está na artéria, se ele está na veia. O sangue venoso vai ser sempre rico em gás carbônico, sempre pobre em oxigênio. Enquanto que o sangue arterial é aquele sangue limpo, tá? Ou seja, rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Mas se ele estiver numa veia? Bom, se está na veia, é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, ele é um sangue arterial. Então, sangue arterial e sangue venoso tem a ver com a quantidade de gases, não tem a ver com o local onde é encontrado. Então, o sangue venoso chega lá por uma artéria, por exemplo, a artéria pulmonar, chega até os pulmões. Lá no pulmão, o que acontece? Esse sangue venoso está cheio de gás carbônico. Lembra que a gente falou na primeira aula sobre a difusão? Que os compostos tendem a difundir de onde tem maior concentração para onde tem menor concentração? Então, olha só. Se o sangue que acabou de chegar está cheio de gás carbônico e o alvéolo acabou de jogar o gás carbônico fora, significa que aqui tem muito gás carbônico no sangue e no alvéolo tem pouco gás carbônico. Qual que é a característica da difusão? O composto vai de onde tem mais para onde tem menos. Então ele difunde do sangue venoso para o alvéolo e do alvéolo é expulso novamente pela expiração. Ao mesmo tempo, o ar que a gente inspira chega lá nos nossos alvéolos ricos em oxigênio. O sangue que acabou de chegar aqui tem pouco oxigênio, porque ele já foi utilizado lá nos tecidos. Então, no sangue, eu tenho pouco oxigênio. O ar que acabou de chegar nos alvéolos está rico em oxigênio. Eu tenho muito oxigênio aqui, pouco oxigênio aqui. O que vai acontecer pela difusão? O que tem mais vai para onde tem menos. Então, o oxigênio que está em maior quantidade nos alvéolos difunde para os vasos sanguíneos, passando de onde tem mais para onde tem menos, por difusão. Agora, esse oxigênio que acabou de chegar no nosso sangue precisa chegar lá no tecido onde ele é necessário. Mas não é de qualquer jeito que ele vai fazer isso, não. Ele vai ser transportado por uma proteína. E agora, então, nós vamos estudar a hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte do oxigênio, principalmente. A gente vai estudar agora a proteína, mas a gente vai estudar como esse transporte acontece na nossa próxima aula, tá? Então, a gente está chegando ao finalzinho dessa nossa aula aqui. Pessoal, a hemoglobina é uma proteína encontrada dentro das hemácias. As hemácias também são conhecidas como glóbulos vermelhos do nosso sangue, ou um outro nome que também é comumente dado às hemácias, que é eritrócitos. Então, se você chegar numa prova, se você chegar em algum lugar, num texto e ler lá hemácias ou eritrócitos, nós estamos falando da mesma célula, tá? Que é o glóbulo vermelho do nosso sangue. Dentro, então, dos eritrócitos ou das hemácias, a gente tem várias cópias dessa proteína, que é a hemoglobina. E ela é formada por 4 subunidades, sendo que ela tem 2 cadeias alfa e 2 cadeias ou subunidades beta. E em cada uma dessas subunidades nós vamos encontrar um grupamento chamado grupamento M. A função do grupamento M é o transporte de oxigênio. Sabe por quê? Porque ele tem ferro. E o ferro é um composto que gosta do oxigênio, que se liga com facilidade ao oxigênio. Você pode lembrar disso quando você deixa uma substância, alguma coisa de ferro exposta ao ar e à umidade, acontece o quê? Ele oxida, ele enferruja, tá? Porque ele reage com o oxigênio com uma certa facilidade. Isso vai ser importante para a gente porque o oxigênio vai se grudar a esse grupo M e é ele que vai fazer o transporte desse gás. Então isso é muito importante. Então a gente tem a presença de 4 grupamentos M em cada proteína hemoglobina, tá? Lembrando que uma proteína é composta por 4 subunidades. Então ela pode transportar aí, em média, 4 moléculas de oxigênio. Quando a hemoglobina reage com o oxigênio, nós vamos formar, pessoal, um novo composto, que é a oxihemoglobina. Vamos ver como isso acontece. Então a gente está lá no nosso pulmão, a hemácia acabou de chegar no nosso alvéolo, dentro dela a gente tem a hemoglobina e entra o oxigênio da nossa inspiração. Esses oxigênios eles vão se ligar ao grupo M da hemoglobina, formando a oxihemoglobina, HbO2. Percebam que todos os grupos M dessa hemoglobina estão ligados com o oxigênio. Isso porque a hemoglobina tem uma alta afinidade pelo oxigênio.
Isso é importante, pessoal, porque esse é o principal mecanismo de transporte do oxigênio no nosso sistema respiratório. A oxihemoglobina é responsável por 95% do transporte de oxigênio. Só que tem uma característica. Esse composto é um composto instável, e isso é muito importante. Por quê? Quando a oxihemoglobina chega no tecido, ela tem que entregar esse oxigênio para o tecido. Se ela fosse um composto estável, ela não conseguiria liberar esse oxigênio. Então, sendo um composto instável, quando chega no tecido, essas moléculas de oxigênio são liberadas, são utilizadas pelo tecido e a hemoglobina fica livre de novo para poder voltar lá no pulmão e trazer uma nova carga de oxigênio. A hemoglobina pode se ligar também ao gás carbônico formando a carbohemoglobina, mas essa ligação é um pouquinho diferente do que acontece com o oxigênio. Por quê? Porque a hemoglobina tem uma afinidade menor pelo gás carbônico. As moléculas de gás carbônico presentes ali no nosso tecido, a maioria delas não é transportada pela carbohemoglobina. Apenas algumas se ligam a agrupamentos amino da hemoglobina, não nos grupos M, tá? E a maior parte deles permanecem assim soltos no citoplasma da hemácia. Já já a gente vai ver o que acontece com eles, tá? Então, como a afinidade da hemoglobina não é tão grande pelo gás carbônico como pelo oxigênio, pouca parte do gás carbônico é transportada pela carbohemoglobina. Esse composto também é um composto instável, significa que a gente consegue desfazê-lo, né? E liberar esse gás carbônico quando chega lá no pulmão, para que a hemoglobina fique livre para poder transportar mais oxigênio. Apenas 25% em média do gás carbônico é transportado na forma de carbohemoglobina. Cerca de 75% não se liga à hemoglobina e vai acontecer o que com eles? Vai acontecer o que a gente vai ver agora. Então, que é a formação do ácido carbônico. Esse gás carbônico que não se ligou à carbohemoglobina, ele fica solto aqui no citoplasma e ele encontra a água no citoplasma da hemácia. Então vamos ver o que acontece. O gás carbônico encontrou a água no citoplasma da hemácia. O que acontece? A gente viu isso lá na nossa primeira aula. Água com gás carbônico forma o ácido carbônico, através da ação de uma enzima chamada anidrase carbônica. Só que o ácido carbônico é um composto instável e ele se dissocia em H+ e bicarbonato. Só que é importante a gente lembrar de uma coisa. Esse bicarbonato e esses prótons H+, eles são liberados da célula, eles vão para o plasma do sangue, então eles não ficam dentro da célula. Isso faz com que o pH do nosso sangue nessa região fique um pouquinho mais ácido por conta da liberação desse H+. A maior parte, então, do gás carbônico é transportado dessa forma aqui, ó, dissociada de volta lá para o pulmão. Ele vai chegar dessa forma no pulmão. Outra coisa que pode acontecer que é muito importante, pessoal, é a formação de carboxihemoglobina. E olha só, dentro das hemácias, o que pode acontecer? Se a gente está num ambiente muito poluído, com uma alta quantidade de monóxido de carbono, o monóxido de carbono também se liga à hemoglobina. Diferente do dióxido de carbono, o gás carbônico, o monóxido de carbono ele tem alta afinidade pela hemoglobina e ele se liga ao grupo M da hemoglobina, que é onde o oxigênio costuma se ligar, formando a carboxihemoglobina. Então veja bem, oxihemoglobina, hemoglobina com oxigênio. Carbohemoglobina, hemoglobina com o dióxido de carbono ou gás carbônico. A carboxihemoglobina é a hemoglobina com o monóxido de carbono. O monóxido de carbono se liga nos grupos M, só que o problema é, essa ligação é uma ligação estável, ou seja, nós não conseguimos desfazer, nós não conseguimos voltar nessa equação. Isso faz com que a molécula de hemoglobina fique permanentemente ocupada pelo monóxido de carbono e ela se torna incapaz de transportar oxigênio. A gente tem casos, relatados de pessoas que morreram pela asfixia provocada pelo monóxido de carbono. Então são pessoas que inalam grandes quantidades desse gás, esse gás acaba ocupando o espaço do oxigênio nas hemoglobinas, e mesmo que essa pessoa continue inspirando e expirando, ela não consegue fazer a ligação do oxigênio. Como 95% do oxigênio é transportado por oxihemoglobina, se a hemoglobina está inutilizada, a gente não consegue transportar esse oxigênio. Então a gente acaba morrendo por asfixia, um envenenamento causado
por monóxido de carbono. Isso é muito sério, pessoal. É por isso, por exemplo, que em cidades grandes que têm túneis, os túneis eles têm um sistema de exaustão para evitar o acúmulo do monóxido de carbono que é produzido pela queima incompleta dos combustíveis fósseis. E aí o que acontece? Se tem um congestionamento e os carros estão dentro do túnel e não tem esse sistema de exaustão, as pessoas ali podem ser asfixiadas. Então é por isso que é aconselhável, né, que além de ter o sistema de exaustão, em dias de congestionamento, que as pessoas desliguem os motores dos carros dentro dos túneis. O cigarro também é uma substância que provoca asfixia por monóxido de carbono, porque ele produz monóxido de carbono. A gente teve o caso, né, esse ano, de uma família que, infelizmente, numa viagem para o Chile, acabou sendo intoxicada pelo monóxido de carbono liberado pelo aquecedor de água do apartamento, né, que foi uma perda lastimável, infelizmente, por conta da liberação de monóxido de carbono, que ao invés de ser encaminhado para o exterior do apartamento, estava acumulando dentro do apartamento e eles tiveram esse trágico acidente então, com a asfixia. Então é importante a gente tomar cuidado com o monóxido de carbono. Pessoal, nós temos outros tipos de M-proteínas também, tá? Que são proteínas que conseguem transportar o oxigênio ou armazenar o oxigênio. Não é só a hemoglobina. Eu trouxe aqui dois exemplos, que é o caso da mioglobina, que é um tipo de proteína muito presente nos músculos de vertebrados. E qual que é a função dela? Ela mantém um suprimento local de oxigênio. Ou seja, músculos que exigem uma quantidade maior de energia, portanto, fazem uma quantidade maior de respiração celular, precisam de mais oxigênio. E essa molécula aqui também tem um grupo M e ela consegue armazenar o oxigênio por algum tempo ali, porque aquele músculo, né, porque aquele tecido precisa de bastante oxigênio. E é o acúmulo de mioglobina que deixa o músculo com uma coloração avermelhada. Então, por exemplo, se você pegar uma ave que não voa, como uma galinha, o peito de frango que a gente come é uma carne branca, não é? Porque ela tem pouca mioglobina. Por que tem pouca mioglobina na carne do peito do frango? Porque como ela não voa, ela não usa muito músculo peitoral para bater asas. Então, como não usa muito músculo, ela não usa tanto assim o oxigênio nesses tecidos, né, nesses músculos, ela não acumula mioglobina, então ela tem a carne um pouquinho mais branca. Já se você pegar a coxa da galinha, por exemplo, a galinha cisca bastante. Então a coxa da galinha tem a carne mais vermelha do que o peito da galinha. Por quê? Porque ela usa mais a musculatura da coxa do que do peito. Então acumula maior quantidade de mioglobina na carne da coxa. E outro exemplo é a hemoglobina fetal, que todos nós tivemos durante o desenvolvimento fetal e a gente ainda tem até hoje, tá? Nós temos, na verdade, vários tipos diferentes de hemoglobina, compostas por diferentes tipos de cadeia. A gente viu o exemplo da hemoglobina, que tem duas cadeias alfa, duas cadeias beta. Mas a hemoglobina fetal, ela tem algumas subunidades um pouquinho diferentes. E por que ela é importante? Porque ela é o principal tipo nos fetos, mas diminui quando a gente é adulto. E ela tem maior afinidade pelo oxigênio do que a hemoglobina A, que é a hemoglobina do adulto. Isso é importante porque a oxigenação feita pelo cordão umbilical, pela placenta, ela é menor do que a oxigenação feita pelos pulmões. Porque pensa comigo, a mãe inspira, pega o oxigênio, ela precisa usar o oxigênio para o organismo dela e só uma parte desse oxigênio é que vai para a placenta para chegar até o feto em desenvolvimento, correto? Então, chega menos oxigênio na placenta do que o que a mãe inspira. Se eu tenho uma hemoglobina com maior afinidade por oxigênio, ela pega esse oxigênio com mais facilidade. Já que é pouco, não vou deixar escapar, não é mesmo? Ela pega o oxigênio para que esse oxigênio não saia. Então, a afinidade dessa hemoglobina pelo oxigênio é maior. Mas quando a gente nasce e começa a desenvolver a respiração pulmonar, não usa mais a troca gasosa pela placenta, a gente começa a substituir os nossos tipos de hemoglobina fetal por hemoglobina A. E assim, pessoal, nós terminamos mais uma aula desse tema de respiração celular, tá? Se você ainda não assistiu a primeira aula, volta lá para assistir e não deixe de assistir a próxima aula para você ter o conteúdo completo. E vamos lembrar, né, pessoal, se você já conhece o nosso canal, deixa o seu like na nossa aula para ajudar a gente nessa divulgação. Se inscreve aí para você receber os nossos vídeos, libera as notificações. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários para que a gente possa responder. A gente vai fazer isso com o maior prazer, ok? Até a próxima!